As pessoas que se tornaram os membros da tribo Nora eram a primeira leva de novos humanos de Elytia 9. Com base nas pinturas dentro da instalação, o multisservidor Mãe era o mais adorado pelas crianças, enquanto o multisservidor Pai era odiado e temido. Com o esgotamento de suprimento de comida, eles foram mandados para fora e se tornaram os Nora. Incapazes de entrar novamente nas instalações, e devido à falta de linguagem escrita, a natureza do local foi perdida e distorcida para os membros da tribo com o tempo. Eventualmente, eles passaram a acreditar que a porta da instalação era uma deusa, que eles chamaram de Mãe de Todos. A montanha em que o berço residia tornou-se sagrada, aberta apenas aos líderes da tribo. Você sabia que, seguindo o método passo a passo, você irá desenhar os personagens de seus animes favoritos? Ao nível profissional, aprendendo tudo de casa e já obtendo resultados em apenas algumas semanas? Confira o primeiro link na descrição para mais informações. Os Nora se estabeleceram na região perto da Montanha da Mãe de Todos, vivendo em pequenos assentamentos situados nas montanhas e florestas chamadas Terras Sagradas. Alguns vivem em casas isoladas, fora dos assentamentos maiores. No jogo, a maioria dos membros encontrados fora dos assentamentos são rejeitados pela tribo. Os Nora raramente deixam a Terra Sagrada, pois aqueles que passam sem as devidas bênçãos são impedidos de retornar. Suas construções são feitas principalmente de madeira, amarradas com cordas grossas e coloridas. A maioria das casas tem apenas 1 ou 2 andares, embora a cabana das matriarcas seja muito maior. Torres de vigia estão presentes, tanto dentro quanto fora dos assentamentos. Já as casas costumam ter lareiras e chaminés de pedra, ornamentos decorativos pendurados e varandas. Dentro dessas casas há móveis de madeira, consistindo principalmente de bancos ou cadeiras simples, mesas e camas com peles de animais. Eles parecem fazer a maior parte das atividades fora de casa, incluindo cozinhar, trabalhos manuais e costura. Muitos cestos, peles, animais abatidos e fogueiras podem ser vistos ao redor de suas casas, indicando um sentimento comum onde a tribo compartilha recursos e alimentos, em vez de famílias dependendo apenas de si mesmas. Ao contrário das outras tribos, os Nora não têm um conceito tradicional de casamento. Quando uma mulher deseja ter um filho, ela propõe uma bênção de companheiro ao homem desejado. Uma vez que essa união seja sancionada por uma matriarca, os dois podem ter um filho. Contanto que cumpram seus deveres para a tribo e não tenham filho sem avisar, ambos são livres para buscar qualquer relacionamento romântico de sua escolha. Porém, devido ao potencial desgaste da comunidade, ter mais de 2 filhos é algo mal visto. Diferente dos Karja e Oseram, eles pouco fazem para mudar o ambiente em que vivem, acreditando que só devem tirar da terra o que merecem. O alimento é obtido forrageando plantas silvestres, caçando e pescando, tudo feito de maneira convencional. A caça às máquinas também são essenciais para obter determinados recursos. Tal caça que é feita pelos valentes, com arcos e lanças, sendo as principais armas usadas. Os Nora são conhecidos por seu isolacionismo. Eles acreditam que todas as outras tribos são descendentes dos antigos e, portanto, são infiéis e contaminados. A entrada não autorizada no território da tribo é crime punível com a morte. Devido ao seu estilo de vida de baixa tecnologia e cultura matriarcal, eles são frequentemente estereotipados pelas outras tribos como sendo retrógrados e primitivos, e são rotulados como selvagens. Os Nora são monoteístas, adorando a Mãe de Todos como sua divindade. Eles acreditam que toda a vida se originou da montanha da Mãe de Todos, e que há milhares de anos atrás, à medida que algumas pessoas se tornavam cada vez mais dependentes de máquinas e outras tecnologias,
aqueles que optaram por não ignorar os ensinamentos da deusa Nora, a mãe de todos, e continuar vivendo um estilo de vida primitivo nas terras ao redor da montanha, se tornaram os Nora. Os outros humanos, entretanto, se uniram às máquinas para construir grandiosas cidades, conhecidas coletivamente como mundo metálico pelos Nora. Já esses humanos eram os antigos. Ao falharem em atrair os Nora para que se juntassem a eles, as máquinas se reuniram sobre um grande diabo metálico e atacaram a mãe de todos. Para se vingar, ela removeu a sabedoria delas, as reduzindo a simples bestas metálicas. Sem a ajuda das máquinas, os antigos acabaram vagando como exilados, proibidos de retornar aos Nora. Dos sobreviventes que foram punidos, surgiram as outras tribos. Por tal motivo, os Nora não confiam nos estranhos além de suas terras, pois acreditam que todos são descendentes dos incrédulos. Assim, a reverência da tribo pela maternidade está enraizada em sua fé na mãe de todos. Como tal, eles acreditam que as ruínas do mundo metálico, assim como tudo além das terras sagradas, estão corrompidas e contaminadas. Além disso, os Nora são muito espirituais e praticam vários rituais importantes que costumam ocorrer em certos períodos da vida de um membro da tribo. Os recém-nascidos passam por um ritual de nomeação, onde as matriarcas abençoam o nome da criança. Membros adolescentes podem passar por um outro ritual chamado provação. Aqueles que passarem serão reconhecidos como valentes. Os vencedores recebem uma bênção e podem pedir qualquer tipo de recompensa. As grandes matriarcas são os líderes oficiais da tribo. Elas são responsáveis por cumprir a lei e condenar os membros por seus pecados, bem como conduzir os rituais e costumes mais importantes. Também existem outras matriarcas menos poderosas do que as grandes matriarcas, mas elas têm deveres semelhantes de conselho e ensino. Tornar-se uma matriarca depende de quantos filhos uma mulher tem. Aquelas com vários descendentes vivos, especialmente aquelas que têm netos e bisnetos, podem se tornar matriarcas. Além disso, anciões, curandeiros, valentes e caçadores também são considerados membros importantes da tribo, embora a maioria não tenha poder político. A violação da lei tribal fará com que o culpado seja exilado, temporária ou permanentemente, dependendo da gravidade. Enquanto alguns consideram isso uma punição relativamente humana, outros acreditam que é algo muito severo. Essas leis incluem roubo, violação de costumes e invasão de ruínas do mundo metálico. O assassinato e a agressão também podem resultar em exílio pelo resto da vida. Os exilados são proibidos de entrar nos assentamentos e interagir com os membros da tribo, bem como com outros exilados, embora essa regra não seja estritamente aplicada. Os costumes da tribo são muito importantes, e embora os exilados sejam proibidos de praticá-los com o resto da tribo, alguns deles o fazem de boa vontade. Algum tempo depois da formação dos Nora, um membro chamado Araman descobriu livros dos antigos em ruínas. Com eles, ele aprendeu a linguagem escrita e a adoração ao sol, e tentou compartilhar seu novo conhecimento com a tribo. Embora algumas pessoas tivessem interesse, a maioria dos membros o evitava, isolando Araman e seus apoiadores. Ele e seus apoiadores acabaram indo embora e formando a tribo Karja, marcando o início de uma longa e acaladora relação entre ele e os Nora. Já sobre a história dos Karja, também terá vídeos sobre no canal, e se você está no futuro, ele provavelmente já saiu. Séculos após a fundação dos Karja, Kuvadin, o oitavo Rei Sol, tentou trazer civilização para as terras sagradas dos Nora. Após vários esforços mal sucedidos, devido à forte resistência, ele considerou as terras da tribo não mais adequadas para o povo do Sol e ordenou a construção da Torre do Dia, que marcaria a fronteira entre o território das duas tribos.
Como todas as outras tribos, os Nora perceberam o aumento repentino da agressividade das máquinas, bem como o surgimento de máquinas novas e mais perigosas. Nessa época, o rei Sol Girã ordenou o ataque às outras tribos para trazer escravos e pessoas para sacrifícios humanos. Isso deu início a um conflito multitribal de 10 anos, conhecido como Incursões Vermelhas. Apesar dos esforços dos Nora, os Karja conseguiram invadir as terras sagradas, e eles foram forçados a abandonar a região mais oeste do seu território. Após a libertação dos escravos, o novo rei Sol Avad encerrou as incursões e propôs reconciliação às tribos, incluindo os Nora. Tendo sido forçados a abandonar parte de seu território e com as memórias do derramamento de sangue frescas em suas mentes, o ressentimento contra os Karja permaneceu forte entre os Nora. No entanto, na paz instável após as invasões, a tribo começou lentamente a se restabelecer e se adaptar à nova realidade. 2 anos depois, as tensões entre eles e os Karja diminuíram o suficiente, e o rei Avad enviou uma pequena delegação às Terras Sagradas para assistir à aprovação. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, compartilhe ele para que mais pessoas possam conhecer o canal. E caso você queira decorar o seu quarto com um quadro ou com um boneco do Eloy, deixa aí na descrição que eu deixei alguns links. Dá uma olhada que está bem interessante. Veja os outros vídeos de Horizon Zero Dawn no canal. E é isso, falou, é nóis!